Dê o seu Isaque no altar. Isso é bíblico? Não, não é bíblico e eu vou provar para você. Lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus estava provando a Abraão. Deus jamais pediria que Abraão matasse o seu único filho, sendo que foi um filho da promessa, em que o próprio Deus entregou para Sara quando ela era estéril. Então, como Abraão amava muito a Deus, ele obedeceu. Ele tomou uns servos seus, pegou a Isaque e levou. Só que quando foi chegando lá, o menino perguntou para ele: cadê o holocausto? Tem o fogo e a lenha. E Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão sabia que Deus havia pedido Isaque, mas ele usou a fé dele ali e disse: Deus proverá. E quando chegou no lugar do altar, ele dispôs a lenha, mandou com que seus servos ficassem a distante e amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E quando ele estendeu a mão, no versículo 10, tomou o cutelo para imolar o filho, Deus bradou do céu, o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, quando Abraão ergueu os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Então, quando você ouve essas pregações de certos templos dizendo: dê o seu tudo, dê o seu Isaque para agradar a Deus, isso é heresia, isso é engano. Se apeguem à palavra de Deus, meus irmãos, porque aquilo que Deus dá, ele não toma. Deus, ele dá, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Tudo é de Deus. Deus não quer que a gente dê a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens na igreja, não. Isso é engano, isso é mentira, isso é heresia. Se apeguem à palavra de Deus. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, Deus estava provando ali. E aquela atitude que Abraão teve era uma referência do que Deus faria mais à frente com Jesus, o seu filho. Então Deus viu que Abraão iria cumprir aquilo que o Senhor pediu, que ele daria o seu filho, mesmo contra a sua vontade, mesmo triste em perder o seu filho. Abraão não questionou, Abraão não perguntou a Deus, ele cumpriu aquilo ali, foi entregar Isaque. Então Deus, ele viu que Abraão era temente a ele. Mas aquela atitude era uma figura, era figurativo ao que Deus faria com Jesus enviando o seu filho para morrer por nós. Então, não acredite nessa conversa quando dizem que você tem que dar o seu Isaque no altar, o seu tudo, que você tem que dar o seu carro, a sua casa para agradar a Deus, porque isso é mentira. Tudo que nós temos, Deus nos deu. Nós podemos sim ser gratos ao Senhor, querer ajudar o próximo, querer dar o dízimo ou uma oferta voluntária, mas isso a Bíblia diz que nós temos que decidir como faremos em nosso coração. Não caia nesses enganos, nessas heresias, que você tem que dar tudo no altar e que você tem que agradar a Deus fazendo isso. Isso é mentira, isso é engano. E para você que gosta do meu conteúdo, para você que gosta de ouvir a palavra de Deus na minha boca, vai lá na outra plataforma, me segue. Nós temos novidades, coisas que eu posto lá que eu não posso postar aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.